Ele falou, estou trabalhando. Aleluia. Falta Glória a meia hora, não Deus. tem movimento nenhum, isso aqui está chovendo. Pede lá pro patrão. Deus é bom. Se o senhor quiser. Glória a Jesus. Foi lá, pediu, o patrão liberou. E agora estava eu no Pode carro colocar com um assim. camarada da lanchonete e vim pra lá. Hoje, Passamos dentro da cidade, realmente, terça-feira, muitas voltas, 3/6 de 2025. e já estamos mais perto do final do ano. Ele falou, agora o senhor para aqui. Falei, E uma palavra hoje para todos que vão estar conosco. Não tenha medo. Isso mesmo. Palavra de Deus. E um convite aqui, hoje, 19h30, lá no Ministério da Palavra da Fé, tendo nosso culto de oração, intercessão, confissão de fé, nosso culto de guerra, para a glória de Deus. Janaína Santos, Deus abençoe, filha. Coloca assim, Deus não nos deu espírito de medo. Diga assim, eu não tenho medo. Isso mesmo. Eu não tenho medo. Aleluia. Coloca aí a ministração aí. Aumenta o volume para aquilo que nós vamos ministrar nessa manhã de terça-feira para a glória de Deus. Já vi aqui um bocado de gente entrando aqui. Eu vi o irmão Zé Marcos, nossa irmã Ivonalda. Parece Gabriel Bezerra, Deus abençoe. Rosilene Melo, Deus abençoe. Coloca aí, eu não tenho medo. Ou eu não tenho espírito de medo. Você achar melhor, você coloca aí. Isso, eu não tenho medo. Eu não tenho espírito de medo. Próxima Célia Vanderlei, que Deus abençoe. Cláudia Santos, Deus abençoe. Ali José Marques, isso mesmo. Nosso irmão Zé, Deus abençoe. Coloca aí, eu não tenho medo, eu não tenho espírito de medo. Valéria Fernandes, eu acho que Valéria Fernandes aqui é a esposa do irmão Zé Matuto, eu acho. Não é? Ah, meu Deus do céu. Valéria Fernandes. Zéza, paz, Zéza. Coloca aí, Zéza, eu não tenho espírito de medo. Nalva Laurentino, Deus abençoe. Gilda Almena, amém. Piozinha Silva, amém. Nilda Santos, Deus te abençoe, Nilda. Coloca aí, eu não tenho medo, eu não tenho espírito de medo. Aleluia. Glória a Deus. E logo mais à noite, guerra. Culto de oração, de confissão de guerra. Você sabia que profetizar é falar aos mortos para que haja vida? Nossa mãe de Nalva Silva, Deus abençoe, irmã. Colocar, irmã, eu não tenho espírito de medo. Lourdes Barbosa também está aqui conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Coloca aí, eu não tenho medo. Vamos lá, gente. Coloca aí, eu não tenho medo. Isso mesmo, irmã. Eu não tenho medo. Amém. Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia e intrepidez. Ele tinha uma agenda que não era a minha agenda. Aleluia. E demorou demais para eu enxergar. O Senhor é bom demais. E a sua misericórdia dura para sempre. Fala com o povo ali, Jana. Bom dia, Deixa eu ajeitar um pouquinho pra Jana aqui. Vai, Jana, fala com o povo aí, dá um bom dia aí, da paz. A paz, bom dia. Só isso, vamos lá. Nilton Flávio, Deus abençoe, meu Deus. Coloca aí, eu não tenho medo. Vilma Maria, Deus abençoe. Paz, pastor, paz, irmã. Eu não tenho espírito de medo, eu tenho espírito de ousadia. Glória a Deus. Assim, irmã Cícera Maria, seu esposo. Um abraço, irmã Cícera, seu esposo. Coloca aqui, eu não tenho. Rosilene, Deus abençoe. Eu não tenho espírito de medo. Isso mesmo, viu, irmã? Palavra do céu para você nessa manhã. Alimento do céu, para a glória de Deus. Aleluia. Começou agora. ZYR 745, Rádio Nova FM. Deus é bom. Aleluia. Já vai entrar no ar o Ministério Palavras da Fé. Procure na App Store do seu celular. Nova FM Caruaru. Baixe e curta nossa programação disponível para sistema Android. Deus é bom. Beber um pouco d'água. Glória a Deus. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Eita, Jesus.
Possa fazer. Eu A creio. partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Minha esposa Janaína Lopes. Pastora Janaína Lopes. Bom dia! Eu não tenho medo. Diga, eu não tenho medo. Eu não tenho Eu não medo. tenho espírito de medo. Eu não tenho espírito de medo. Eu tenho espírito de ousadia. Eu tenho espírito de ousadia. Aleluia, glória a Deus. Amados, nesta manhã de terça-feira, dia 26. Oh, desculpa, meu Deus do céu. Hoje é 6. Não, já é 4, né? Hoje é 4. 3, homem. Hoje é 3. 3 do 6. O tempo voa. Hoje é 3 do 6 de 2025. Eu quero fazer uma confissão com você. É porque os tempos estão acelerados na minha cabeça aqui. Diga assim comigo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então diga assim, essa confissão de fé. Toda manhã a gente vai ter uma confissão de fé antes de começarmos a ministração, a oração. Diga, declaro na minha vida Declaro na minha que vida a prosperidade do céu que a prosperidade do céu me alcançará. me alcançará. Não vivo pelo que vejo, Não vivo pelo que vejo. vivo pelo que creio. Vivo pelo que creio. Sou um filho do dono de tudo Sou um filho do dono de tudo. e nada me faltará. E nada me faltará. Essa confissão tem a base no Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vai declarar, diga, escassez, Escassez, escute, escute. você não comanda mais meus dias. Você não comanda mais os meus dias. Eu sou regido, Eu sou regido, guiado guiado pela abundância pela abundância do reino. do reino. Eu declaro, Eu declaro, profetizo, profetizo, porta aberta, porta aberta, ideias criativas, ideias criativas, provisão divina provisão divina e sabedoria sabedoria para administrar para administrar tudo que eu tocar tudo que eu tocar com um propósito com de propósito frutificar, de frutificar, prosperar, prosperar, multiplicar. multiplicar. Tudo que vem de Deus para mim, Tudo que vem de Deus para mim, eu carrego eu carrego com um destino com um destino de abundância, de de abundância, prosperidade. prosperidade. Não vai faltar, Não vai faltar. vai sobrar. A bênção de Deus A bênção de Deus que multiplica, que multiplica e cresce cresce e revela a glória dele e revela a glória dele. está sobre minha vida. Está sobre a minha Em vida. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Momento que nós estamos declarando essa confissão de fé, profetizando, renovando nossa mente. E nós vamos, nesta manhã de terça-feira, declarar aquilo que é a vontade de Deus. Estamos aqui sendo guiados pelo Espírito Santo para falar algo como que é um tempo de mudança, mas nós precisamos tirar o medo de dentro de nós. E também quero fazer mais uma vez o convite que agora estamos no ar. Hoje, 19h30 da noite, Ministério Palavra da Fé. Venha fazer parte de um culto ímpar, único, onde nós estamos guerreando, profetizando sobre aquilo que está morto. Isso mesmo. Toda profecia, todo aquilo que estamos declarando é algo que não existe, mas vai existir. Então, prepare-se para viver o sobrenatural de Deus hoje, às 19h30, no culto de oração. Vamos orar, Jana, nesse momento. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria, né? Que o Espírito Santo seja bem-vindo nessa programação e que seus ouvidos sejam abertos para você compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, te apresento este dia, declaramos um dia de bênção, de vitória, de prosperidade, de portas abertas. Tu és bom, Senhor. Jesus, nos cobre com teu sangue. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito. Em nome de Usa Jesus. teu filho para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu recebo. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, o livro de Malaquias, capítulo 2, verso 7, nós vamos ler na íntegra, que diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar
a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O que nós estamos fazendo aqui? Sendo guiados pelo Espírito Santo, algo que Deus colocou na minha vida, né? Como um líder, um sacerdote, como um profeta nessa geração. E na minha boca tem que ter o conhecimento, na minha boca tem que ter instrução, na minha boca eu tenho que ser o mensageiro, eu tenho que falar aquilo que o dono da mensagem tem falado. Eu não posso colocar nas minhas palavras, eu acho, eu penso, eu imagino. Não, eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo já revelou, está escrito. E nisto, alguma palavra de conhecimento que houver, será direcionado para alguém. Mas o que está escrito é para todos. E a Bíblia diz assim, quero trazer o livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Isso significa de glória em glória, de vitória em vitória. Estamos crescendo, estamos amadurecendo. E nisso, deixamos de ser crianças para podermos nos tornarmos adultos, para que nós não possamos ser levados a todo vento de doutrina, todo tipo de ideia que chegue na nossa frente. Quer dizer algo para muitas pessoas hoje. O que arde cura, o que aperta segura. Isso mesmo, o que arde cura. Muitas vezes a palavra é dura, mas a ovelha, ela declina-se para ouvir, para ser repreendida. E nisto, a palavra de Deus nos diz, no Salmo 34, verso 4, vai ser a base da ministração nessa manhã de terça-feira. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, livrou-me de todos os meus medos. Talvez você tenha medo de realizar algo ou aquilo que você tenha recebido como uma rechação, e nisso você tem medo de empreender, você tem medo muitas vezes de falar, você tem medo muitas vezes de colocar em prática aquilo que você está aprendendo, que é a palavra de Deus. O inimigo, ele vem coibir, ele vem te oprimir, ele vem machucar. E nisto, Jesus, ele veio desfazer as obras de Satanás. A primeira coisa que nós devemos ter é nos livrar do medo. O medo é um espírito. O medo é um tipo de fé. Pasmem que o medo é um espírito. O que nos mata é o medo. Medo da morte, medo da doença, medo de perder as coisas, medo de não ser valorizado, medo de não ser honrado. E nós vemos isso como um exemplo, nosso irmão Jó, né? O primeiro livro cronologicamente escrito é o livro de Jó. E ele fala, aquilo que eu temia me sobreveio. Não tenha medo, não abra porta para que o inimigo das nossas almas venha cirandar. Isso mesmo, venha tirar proveito da nossa vida. O inimigo, ele vem se aproveitar das nossas emoções, daquilo que é como medo. A fé contrária do tipo de Deus é o medo, é a vergonha, é a opressão. E nisto, a palavra do Senhor nos ensina. E eu quero que você entenda ela nesse momento. Na primazia de tudo, porque Deus não muda. Jesus Cristo ontem, hoje, eternamente. O nosso Deus é eterno, é imutável. E é o que aconteceu lá atrás, reflete para os dias de hoje. A Bíblia, ela é escrita para nos redarguir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos dar sabedoria. E nisto, lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, verso 10, diz assim, quando a mulher comeu do fruto e deu fruto para o homem. Os olhos só foram abertos quando Adão comeu do fruto. A mulher comeu e nada aconteceu. Ela não viu nada, porque a ordem estava sobre o cabeça, sobre Adão. O desígnio de liderança é do homem e não da mulher. E naquele momento, Eva dá o fruto, Adão come, então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Ao ouvirem a voz de Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou, homem, e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Veja essa palavra, tive medo e me escondi. O homem tinha perdido a glória de Deus que o protegia.
a inocência. O homem foi aberto aos olhos do conhecimento do bem e do mal, e a gente pode até trazer para uma palavra para os dias de hoje, né? A inteligência artificial que existe hoje, não é que existe hoje, ela já existe desde o princípio. E isso foi a sedução do homem, o conhecimento do bem e do mal. Tudo que nós vemos hoje como inteligência artificial é algo manipulado por algo espiritual, que vai tirar da vida do homem a forma até de escolhas. Porque o inimigo, ele quer que sejamos iguais a ele, perdidos e eternos. E nisto, o homem, ele viu que estava nu e teve medo e se escondeu. O medo é uma essência do pecado. O medo é um espírito maligno que vem impedir que o homem se aproxime de Deus, que o homem creia em Deus, que o homem tenha um sentimento de que ele precisa de um Deus poderoso, de um Salvador. E nisto, o medo faz com que você diga, do jeito que eu estou aqui, ninguém me recebe, ninguém me aceita, Deus não vai me ouvir, Deus não vai me escolher ou me receber, ou aquela forma de dizer assim, Deus não existe. Mas sabe por que você diz que Deus não existe? Porque você tem medo que ele exista. E a gente não pode ter... Como é que a pessoa tem medo ou diz que algo que não existe? Porque ele tem medo daquela realidade. Aquilo que Deus é imutável. E muitas pessoas estão negando a sua existência por medo. Medo de uma consequência do pecado. De que se queixa o homem das suas próprias escolhas. E eu quero trazer para você essa palavra. Não tenha medo de se aproximar de Deus, porque Ele é aquele que muda a tua história, aquele que muda todo o custo da tua vida. O homem passou a ter medo de Deus, o medo veio, entrou nele e também entrou nos animais. Veja que o homem, cabeça, por ele reinou a morte, por ele reinou o pecado, por ele entrou a doença, por ele entrou a morte. Este homem Adão. Foi necessário que o segundo Adão viesse, Jesus, para desfazer as obras de Satanás. Para que a gente não pudesse mais ter um medo à opressão, este medo, essa forma de síndrome de pânico. Tantas pessoas que chegam no momento e entram numa sala como essa e dizem, eu quero sair daqui, eu não aguento. Entra no elevador, não aguento. Aquela opressão. E o Senhor não nos deu esse espírito de opressão. O Senhor nos deu um espírito de ousadia e intrepidez. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O medo, ele é uma seta no inimigo das nossas almas. A seta do inimigo, a seta do diabo é colocar medo entre você. Hebreus capítulo 13, verso 6 nos diz, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode fazer comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isto é você saber que Deus é maior do que todo problema, toda situação. Nada e ninguém é maior do que Deus. Então devemos reafirmar confiantemente que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O nosso Deus, ele é fiel demais. Ele é imutável. Mesmo no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e verso 15, a palavra de Deus nos diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus veio para que nós não pudéssemos mais ter medo da morte. Eu sei em quem tenho crido e o meu Redentor vive. Diga isso, o meu Redentor vive. O meu Redentor. Aleluia. Se o meu Redentor vive, rapaz, não tem como você ter medo. Levante-se, erga-se, levante-se dessa cama, vá tomar um banho, sai desse quarto escuro. Esse medo, esse síndrome do pânico, essa ansiedade, essa forma de estresse, essa forma de nervosismo. Você já percebeu que as pessoas nervosas, está faltando algo nela? Quem? O príncipe da paz. Quem tem Jesus não vive brigando. Algo interessante que agora vou ferir muita gente nesse sentido, né? Tem pessoas que resolvem suas broncas na internet degladiando frases indiretas.
quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus não precisa se justificar. Quem tem Jesus tem Deus como juiz, Jesus como advogado, o Espírito Santo como consolador. Quem tem Jesus tem uma forma de sentimento, de saber que o inimigo levanta e a única coisa que ele vai ter que fazer é cair e correr. A Bíblia diz que se o inimigo por ti seguir por um caminho, por 7 caminhos vai fugir de ti. Por que você vai ter medo? Não tenha medo. Seja ousado, seja fiel à palavra, seja fiel àquilo que Deus colocou para que a gente possa fazer. É bíblico declarar que a palavra do Senhor nos diz: indo por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Como eu prego o evangelho? Com a minha vida. A maior pregação do evangelho não é eu estar aqui na rádio, segunda a sexta-feira, pregando na igreja. Não. A maior pregação do evangelho é a vida, a integridade. É o começo, o meio e o fim. Porque tantas pessoas começam bem, mas não terminam, ou não tem um meio, um final feliz. E Deus quer que nós possamos andar em novidade de vida, não presos, opressos. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 14. Vamos dizer mais uma vez assim, diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Romanos 8, verso 14 e o 15 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para que viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meu qual chamamos Abba, Pai. Oh, aleluia! Nós não recebemos espírito de escravidão. Há uma liberdade de Deus dentro de nós, de podermos caminhar em novidade de vida. Esse espírito de servidão é o espírito de Adão. Algo que você precisa compreender, que todos os homens que nasceram depois de Adão não têm mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança de Adão. O único homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Mas quando ele caiu, a sua descendência agora é uma descendência caída. Uma descendência que recebeu medo, opressão, porque o inimigo das nossas almas se alimenta das nossas emoções. Quanto mais medo você tiver de uma situação, mais alimentado estará o inimigo das vossas almas. Quanto mais ódio, quanto mais rancor, quanto mais uma forma de opressão, né? Aquela pessoa que não tem paz, não tem alegria, só quer viver brigando, só quer ser a certa. Uma pessoa dessa está alimentando um espírito tão ruim. Muda essa história. No Novo Testamento, não somos guiados a ouvir mais profecias dos outros. Temos que nos guiar pelo Espírito Santo de Deus, como um testemunho interior. Aquilo que eu estou falando aqui, algo dentro de você está confirmando essa palavra. Isso se chama espírito interior, ou a confirmação com o espírito interior. Uma voz, uma nota musical que vai soar dentro da gente e vai gerar paz. Porque você conhece quando alguém fala da parte de Deus e quando alguém não fala da parte de Deus. Quem não fala da parte de Deus vai falar somente nas emoções. Ela vai fazer você chorar, você se lembrar do passado, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vai te levar para um futuro e um presente real, onde você vai compreender que tudo aquilo que é como passado, Deus lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. E o nosso presente, o nosso futuro está intacto para que Deus possa escrever uma nova história sobre nossas vidas. Quando o medo estiver, Deus não vai operar. Não tenha medo. Não baixe a cabeça. O medo não faz parte da natureza divina, mas sim da natureza humana. E nós agora temos uma natureza divina dentro de nós. Nós temos o privilégio de participar dessa natureza divina. O Salmo 34:4, que é a base dessa ministração dessa manhã: busquei o Senhor e Ele me acolheu, e Ele livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos a Deus, nós perdemos o medo, aquela aflição, aquela angústia, aquela opressão que muitas vezes
Não sabemos de onde vem. Sabemos sim, vem da parte do inimigo. E nisto, amados, eu vou dar aqui um exemplo aqui de Pedro. Pedro na prisão. Pedro, ele recebeu uma sentença, que ele pregava o evangelho, colocaram ele sobre 4 guarnições de quatro soldados, e dentro daquela grade, daquela prisão, o anjo do Senhor vai lá para soltar, porque a igreja estava orando por Pedro. O interessante é que Pedro estava lá, sabendo que ia morrer no outro dia. Pedro estava dormindo, roncando, dormindo. E o anjo toca nele e diz: Pedro, acorda, pega a tua sandália, pega a tua capa e me segue. E Pedro se acorda e pensa que está dormindo, né? Aí vai seguindo. As portas vão se abrindo, as portas vão se abrindo. E quando ele chega na porta da cidade, o anjo desaparece. Aí ele diz: eu pensei que estava sonhando. Veja um homem que estava preso, condenado à morte, foi liberto. Sem medo. A gente não pode ter medo das situações. Lhe digo algo pessoal, né? A experiência é uma canção de Armando Filho, a experiência pessoal intransferível. Eu passei por 2 situações na minha vida de vale da sombra da morte, mas não tive medo da morte, porque a minha vida não me pertence, a minha vida pertence a Deus. E eu quero dizer isso para você, aquilo que Pedro estava deitado, dormindo, amanhã tu vai morrer, eu vou descansar no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amados, outro exemplo é o exemplo de Davi, ruivo, pequeno, jovem, magrinho, né? Acho que tem 14, 15 anos. E ele foi enfrentar um gigante. E ele profetizou antes. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, 45, por aí vai dizer que Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso mesmo. Quando alguém nos afronta, quando alguém entra impondo um medo, um terror, quer dizer para você: maior é aquele que está em nós. Nós temos um dono. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Para que ter medo? Por que temer? O medo, amados, ele vai ser formado pela dúvida. E eu quero dizer para você que o meu passado não define e não determina o meu futuro. Você pode ter sua vida transformada hoje para a glória de Deus, entregando a Ele toda a tua ansiedade, todo o teu medo, e Ele vai cuidar de você. O medo é poderoso quando damos acesso a Ele, isso mesmo, mas se torna insignificante quando temos fé e quando falamos aquilo que desejamos viver. Aquilo que nós desejamos falar como: eu vou viver isso, mas o medo também diz que você está vivendo aquilo. Por isso que a Bíblia diz que assim como o homem imagina, assim ele será. Se você tem uma mentalidade de medo, de pequenez, você sempre será isso. Mas se levante hoje na ousadia e declare: medo. Vamos repetir isso comigo? Diga: medo. Medo. Eu te rejeito. Eu te rejeito. Porque Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus Também te levou na cruz. te levou na cruz. Nisto, Cristo levou as nossas dores e enfermidades, e aquele castigo nos trouxe paz. 1 João capítulo 4, verso 18. Preste atenção nesse versículo. O amor não existe medo. Aleluia. Pelo contrário, o perfeito amor é lançado fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como eu vou ter medo de alguma coisa aqui na terra? Não posso ter medo. Eu tenho que ser confiante, sabendo que Deus é maior do que aquele que está no mundo. E aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Deus jamais colocaria tantas palavras reveladas pelo Espírito Santo para que a gente pudesse andar com medo da noite, com medo do dia, com medo do que vai acontecer hoje, com medo do que vai acontecer amanhã. Ei, meu Deus já está lá no meu futuro. Hoje estamos agora, seja
Já está na hora. 7h59, veja só. Daqui a 1 hora, Deus está lá. À tarde, Deus já está lá. De noite, Deus já está lá. Deus, Ele é onisciente, onipresente. Então, Isaías 3:10. Diga ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Então, diga ao justo, tudo vai bem. Diga ao justo. Tudo vai bem. Então diga, eu sou justiça de Eu Deus. sou justiça de Deus. Eu não vou receber mais o título de pecador, pobre, cego, nu, miserável. Não, isso eu era. Hoje eu sou justiça de Deus para andar em novidade de vida, para marchar em autoridade divina e para correr para o alvo. E dizer, não tenho medo daquilo que me poderá fazer o homem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E vamos ficar por aqui. Deus não tem mensagem de lamúria e de vitimismo. Escute isso. Deus não tem mensagem de lamúria e vitimismo. Deus não se move pelas tuas necessidades. Ele se move pela tua fé. E está queimando meu coração. E amanhã, se Deus permitir, se a gente estiver aqui, nós vamos dar continuidade a essa palavra. Não tenha medo. Vamos dizer isso? Não tenha medo. Você não recebeu espírito de medo, de covardia, mas você recebeu espírito de ousadia e intrepidez. Que Deus possa abençoar nessa manhã de terça-feira, dias 3/6/2025. E logo mais à noite, faça esse convite. Venha participar de um culto de guerra. Um culto que você vai declarar, profetizar, e aquilo que está morto vai viver. E os céus serão abertos para a glória de Deus. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de terça-feira? Amém. Quem interagiu foi Janaína Santos, Gabriele Bezerras, Rosilene, Irmã Célia, Cláudia Santos, José Marques, Ivonalda, Valéria Izé, Zéza, Nalva, Gilda, Bilzinha, Nilda, Lourdes, Edinalva, Nilton, Fátima Macena, Ana Monteiro, Isabel, Erilson, Antônia, Cineide, Vilma, Eveline, Maria de Fátima, Cícera Maria, Joelma, Sandra, Claudilene, Jocélia, João Cleones, Maria, Genivalda, Janaína Rafaela, Edileuza, Márcio Ibia, Francisco, Girlene, Valéria Marques, Severina Lira, Rosângela, Sueli e Lúcia. E eu quero mandar feliz aniversário, muitos bens lá para João Cleones, lá na Paraíba. Acho que foi o aniversário dele ontem. João, Deus te abençoe, um Deus amigo de longa data. Que onde você estiver, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E aqueles que... Pode falar. Lembrando que sábado Ionara estará com a gente. Sim, sábado nós teremos nosso culto de reavivamento. Ionara e sua banda, né? Estará conosco sábado às 18 horas. Nosso culto, vai corrigir lá, viu? Nosso culto será às 18 horas. Nós teremos a nossa constância nos horários do nosso culto, sábado e domingo às 18 horas. E na terça e na quarta às 19h30. Porque a gente sempre estava mudando o culto um pouquinho por causa do horário. Mas ele vai permanecer sábado às 18 horas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amados, nós imaginamos, eu não estou com o número do Pix aqui, estava procurando, da nossa igreja. Mas se você deseja ser um semeador da obra de Deus, lá naquele lugar, após a programação, vai estar escrito aí nosso Pix. Me perdoe, de cabeça eu não tenho. Tu tem não, né, Jana? Então eu não vou passar errado. Mas vou trazer anotadinho aqui na igreja, aqui na Bíblia, aqui, para não esquecer. Se você deseja ser um semeador, né? Faça isso com amor, com alegria no seu coração. Amém? Dia de bênção, né? Vamos terminar com a bênção apostólica, em nome de Jesus, das mãos. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você?
Até mais, à noite, 19h30. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.